Oi, pessoal, bem-vindos à próxima carta. Essa é a quinta carta das cartas de Cristo, as 40 cartas. A gente está lendo uma e vai lendo, vamos tentando aí fazer uma leitura para que a gente possa juntos fazer um grupo de estudos. Primeiro que a gente conheça, já até tem a resposta, mas vamos lá. A última carta foi bem emocionante, né? Quinta carta. Carta à humanidade descrente. Quem escreve essas cartas? O mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Embora o mundo em que você vive esteja cheio de contradições e ilusões, minha aparição há 2000 anos como Cristo mudou o rumo da humanidade. Mas não fui eu quem fez nada. Foi a fé daqueles que creram em mim sem ver. Aqueles que viram se escandalizaram e tive que pedir que guardassem segredos. Mas o tempo dos segredos já não existe mais. Hoje, nessa encarnação literária, eu venho revelar o que acontece hoje, venho para esclarecer o que ficou oculto no passado e vim orientar-lhes na edificação de um novo mundo futuro. O presente, passado e futuro são e se dão ao mesmo tempo. Olha que legal. Presente, passado e futuro é uma coisa que acontece ao mesmo tempo. Você age agora baseada na crença formulada no passado e no desejo de algo no porvir, no futuro. Olha só, você age agora baseado numa crença do passado e num desejo do futuro. Os mestres das leis e das igrejas, templos, mesquitas e sinagogas pensam que podem dominar o mundo pelo manejo da fé. E podem. Porque, embora a sua fé seja forte, ela precisa, por vezes, de combustível. E em sua crença limitada, o combustível está na igreja. Enganou-se, filho meu. A igreja, ou eclésia, é a presença firme de seus dois hemisférios. É pela união deles que a fé materializa o que há neste mundo. Você vive hoje. Aqui ele fala, né, dos dois hemisférios aqui, que tiver dois ou mais presentes, então tem você, o seu ser e as suas duas mentes, né? Deve ser isso. Você vive hoje o que sonhou ontem. Não, perdi. Vamos voltar aqui. Engana-se, filho meu. A igreja, a eclésia, é a presença firme de seus dois hemisférios. É pela união deles que a fé se materializa o que há neste mundo. Você vive hoje o que sonhou ontem. Sonhe. Medite no que deseja hoje para que colhe amanhã. Essa é a imutável regra da plantação e da colheita. A união dos tempos presente, passado e futuro fazem da vida um lugar mais doce, porque você tira de si o jugo do erro passado e do medo do futuro. Eu sou o Senhor deste mundo, mas lhe deixei a vida para que dela fosse o Senhor maior que cria, cocria e faz tudo isto de forma deliberada. Então, ele diz que a gente faça, a gente que produz a nossa vida, mas deixei a vida para que você fosse o Senhor maior que cria, cocria, cria junto com ele e faz isso de forma consciente, né, deliberada. Você está sabendo o que está fazendo, quer dizer, você está fazendo, não sabe como. E seja sempre em contato constante com o seu Cristo interior, que habita pacificamente no reino de Deus, que está dentro de você. Muitos vieram com missões específicas, inclusive você. Alguns perceberam a tempo, outros desperdiçaram a vida buscando fora, pois parecia que do lado de fora havia luz. Mas a verdadeira luz, quando acesa, iluminará a sua vida de dentro para fora. Muito tenho visto e curado de uma tristeza profunda, a que chamam de depressão, e eu chamarei de ausência de pensamentos divinos. Mude o pensamento, que o mundo muda com você. Você é um Deus, o grande e poderoso Deus de sua vida. Ouça o que tenho a lhe dizer e diga, pois aquele que ouve sem crer e crê na verdade
já está salvo. Mas não se iluda. Poucos, de fato, chegaram ao estado de quando fui Buda, e ainda menos quando fui Cristo. A cruz e o lótus, a cruz e o logos. Foquem-se neles. Medita no ser. Muitos vieram com a missão de ensinar a voltar a si mesmo. Alguns tiveram sua voz ouvida, outros nem tanto. Mas, em nenhum momento da história houve lacuna. Não existe o chamado período silencioso. Eu não disse que não houve esse silêncio entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, nem do Novo até hoje. Não houve silêncio. Nós jamais nos abandonaria, né? Sem um guia, sem uma luz. Eu, porém, digo a cada um que lê ou escuta esta carta que esta é minha encarnação literária. Eu venho pelos cristãos, pelos judeus, pelos muçulmanos, pelos índios, pelos hindus e por cada denominação, e sua volta prometida a cada uma dessas religiões mundanas. Mundana é deste mundo. Né? Se crerem, estarão salvos. E a salvação é individual. Chegará o tempo que levarei quem é meu e deixarei quem não é meu. Os que não creem na energia superior manifesta pela união sagrada são naturalmente os inferiores e viverão vidas de animais, pois é a fé que os distingue dos animais. Viver como um animal não é mal, não é bom. É só uma vida escolar para aprender a crer sem ver, a não condenar nem julgar, porque nem eu, nem Abba, Pai, ou o Consolador, que é o Espírito Santo, te julgamos. Mas nós te amamos na unidade eterna do número 3. 3 vezes três vezes eu lhes deixo minha paz, meu amor e minha fé. Se ainda não sabe quem sou eu te digo, eu sou aquele que é desde o início da criação, quando queríamos formas de ajudar nossos amados filhos de alma. Amém, amém, eu lhes digo. Sua vida não está pronta, mas será cocriada deliberadamente por nós quatro, já que você é o agente da mudança. Então, a Trindade e a gente é o quarto elemento, sendo o agente da mudança. Ele termina com paz. Aquelas perguntas que sempre discutem, né, que bate na gente e fala alguma coisa. Quem escreve essas cartas, segundo a própria carta? Santinha. O que mudou o rumo da humanidade há 2000 anos, de acordo com a carta? Pergunta 3. O que a carta diz sobre a união dos tempos presente, passado e futuro? Como a carta descreve a verdadeira luz que ilumina a vida de uma pessoa? Segundo a carta, o que causa a depressão e como pode ser curado? Uma matéria interessante, né? Escutam aí, essa pausa, conversa entre vocês. 6. O que a carta diz sobre a missão de ensinar a voltar para si mesmo? 7. Como a carta se refere à salvação e quem será salvo? E a oitava. Quem é o autor da carta, conforme declarado no final? As respostas continuam, né? Parece que elas se juntam aí e fazem a carta de uma outra forma. Um. E resposta 1. Quem escreve essas cartas é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, que se apresenta como Cristo em uma encarnação literária. Resposta 2. O que mudou o rumo da humanidade há 2000 anos foi a fé daqueles que creram em Cristo sem ver. Só assim que se há 2000 anos, né? Se não acreditassem nele, porque começaram a existir o cristianismo aí depois que ele já havia morrido, falecido, subido, voltado para o céu, né? Então, foi a fé desses que creram sem ver, né? Só acreditaram nas palavras, em papel, esses foram os salvos, esses mudaram o rumo da humanidade. Conhecemos Cristo. A carta diz que a união dos tempos presente, passado e futuro faz a vida um lugar mais doce, tirando o jugo do erro passado e o medo do futuro.
permitindo que a pessoa cocrie deliberadamente sua vida. Por isso que estar nesse momento presente é fundamental, né? Resposta 4. A verdadeira luz que ilumina a vida de uma pessoa vem de dentro para fora, acessada através do contato com o Cristo interior que habita no reino de Deus de cada um. Interessante essa ênfase no reino de Deus. A depressão é descrita, resposta assim, como ausência de pensamentos divinos e pode ser curada mudando os pensamentos, alinhando-se com pensamentos divinos. Interessante, né? Resposta 6. A missão de ensinar a voltar para si mesmo é mencionada como sendo dada a muitos, com alguns tendo sua voz ouvida, então a gente conseguiu criar, né? Temos mestres, temos rabis, temos muitas pessoas aí que conseguiram fazer a voz ouvida, continuam fazendo com que Deus fale. Outros nem tanto, mas sempre houve guias e luzes ao longo da história, né? Gurus, rabis, etc. Resposta 7. A salvação é individual e chegará o tempo em que serão levados os que creem na energia superior, manifesta pela união sagrada. Os que não crerem viverão vidas de animais, para aprender a crer sem ver. Isso merece muita discussão aqui, né? Oitava, o autor da carta se declara como aquele que é desde o início da criação, sendo parte da unidade eterna do número 3. Deus Abba e o Consolador. Aqui Deus, né, Jesus, Jesus, o Pai, e o Consolador, o Espírito Santo. E menciona que a vida será co-criada, criada em conjunto, deliberadamente, de forma consciente, por essa unidade de Jesus, o Pai e o Espírito Santo, e cada um de nós, leitores e escutadores da história. Obrigado, pessoal. A gente se fala na próxima carta 6, é a carta do corpo denso e do amor divino. Falo com vocês na próxima carta. Amém, amém, amém.